pensando, não tô assaltando a geladeira no meio da quarentena, não. Vou aqui pegar algumas coisas pra gente criar uma obra de arte e tal. Então deixa eu só pegar aqui essa maçã e aí a gente vai ali pro ateliê para produzir uma obra, ok? Olá, bem-vindos de volta ao meu ateliê. Eu sou o Luiz Gustavo e como eu falei agora há pouco, né, a gente vai usar o que eu peguei lá na geladeira e mais algumas outras coisas para produzir uma obra de arte. Só que não vai ser uma obra de arte qualquer. Ela é baseada num estilo de obra que ficou muito famoso ali entre o século XVII em diante, principalmente, que se chama natureza morta. Peraí, você não sabe o que é uma natureza morta? Não é isso aqui, não. Natureza morta, ela é um gênero de pintura na qual os pintores pegam objetos do seu cotidiano, às vezes frutas, flores e outros, tipo essa daqui, e pinta. De certa forma, funciona como um registro histórico, porque você acaba vendo mais ou menos como é que são as frutas e objetos numa época anterior à sua, como por exemplo, se a gente olhar para essa pintura aqui do lado, ela tem uma melancia de um formato muito peculiar, né? Bem diferente do que a gente tem atualmente. Assim como, por exemplo, essa maçã aqui, daqui a uns 300 anos, vai que ela é diferente, né? Então, vamos produzir uma obra de arte usando objetos simples que você tem aí na casa de vocês. A ideia da natureza morta é observar. Vamos treinar o olhar e a mão. Você treina a sua coordenação mão-olho, né, na qual você vai olhar para o objeto, né, ou uma fruta, e vai identificar a forma desse objeto. Vamos tentar entender como é que esse objeto está localizado no espaço, como é que eu posso desenhá-lo. Então, vamos lá para tudo que a gente vai precisar? Vamos começar com os materiais de desenho. O primeiro material de desenho essencial, folha de papel, papel branco. Pode ser esse tipo de papel aqui, de impressora mesmo, porque essa obra, no caso, a gente não vai usar tinta nem nada, vamos usar outro material. A gente vai fazer bem simples. Então, folha de papel pode ser esse comum, pode ser papel para desenho. Segundo material, lápis e borracha, né? Pode ser qualquer tipo de lápis, por exemplo, aqui tem um lápis sanguíneo, esse aqui é um lápis comum, tem até mesmo uma barrinha e um outro tipo de borracha. Isso aqui é essencial para a gente marcar o papel. Isso aqui não vai ser o definitivo, é apenas para marcar, a borracha vai ser apenas para acertar algumas áreas. Terceiro, a gente vai precisar manter os nossos lápis bem apontados, então, apontadores. Eu tenho esses dois aqui com reservatório, e que cabem tanto um lápis menor quanto um lápis mais grosso. Eles têm reservatório para ponta, mas não precisa ser um desse. Eu gosto bastante dessa marca, não estou sendo patrocinado, mas faz lápis excelentes e excelentes apontadores. Também pode ser um apontador comum desse de metal, desde que esteja bem afiado. Esse aí é o que a gente vai precisar. Você também pode utilizar o seu sketchbook. Opa, eu já estava esquecendo de mais um material que a gente vai usar. Lápis de cor. Não precisa ser essa quantidade absurda, mas é legal uma boa quantidade de lápis de cor para a gente tentar extrair aquelas cores ali, né? Esse trabalho de hoje é um estudo, né? Então por isso a gente vai fazer com lápis de cor. Dá para fazer uma obra final de arte com lápis de cor? Dá, ok? Agora vamos, dessa vez sim, para a montagem do nosso cenário aqui, de como vai ser a nossa natureza morta. Então, pessoal, vamos montar agora a nossa cena, né? Como é que a gente vai fazer a nossa natureza morta? A ideia agora é montar como é que a gente vai dispor os objetos. No caso, não é necessário, mas eu vou botar um pano para que a gente tenha um pouco de movimento e uma cor um pouco diferente. É legal que o pano esteja assim meio amassado mesmo, porque você consegue mais movimento, mais textura, né? Imagina tentar desenhar esses vincos do tecido da melhor forma possível. E aí vamos fazer o quê? Eu peguei aqui como objetos pra gente usar 2 maçãs, que eu vou dispor elas assim. Um limão, que o limão é verde, né?
O verde é complementar ao vermelho. Logo, ele vai nos dar um contraste um pouco maior. A nossa imagem vai ficar mais viva, né? A cor vermelha da maçã, ela ressalta com aquele verde ali colocado. Mas vamos trazer alguns outros elementos, né? Para ter algumas formas um pouco diferentes. Eu tenho esse livro antigo. Eu vou colocar ele aqui, talvez. A ideia é a gente ir tentando colocar ele de um jeito que fique com uma boa visão para desenhar. E pode ter elementos diferentes. Por exemplo, eu vou vir um pouco mais para cá. Eu quero que o principal seja as maçãs, mas eu posso ter outros elementos que talvez chamem a atenção também. Então eu vou botar esse controle aqui que imita um controle de Super Nintendo. Mais ou menos assim. Agora é só ajeitar, mover um pouco as coisas, tentar ver de um jeito que fique melhor. Eu acho que dessa forma aqui ficou muito bom para desenhar. Vamos para o próximo passo? Então, agora que a gente já tem a nossa cena montada, é só a gente desenhar, né? Ela tá montada bem aqui, vocês podem ver. Esse aqui é mais ou menos o ângulo que eu tô vendo ela. E para poder fazer o desenho, eu vou utilizar o nosso sketchbook. Aquele que eu fiz no nosso vídeo anterior, ele tá aqui, completamente branco ainda, eu ainda não fiz nada nele, vai ser o primeiro desenho que eu vou fazer. E para desenhar, vocês podem utilizar um lápis. No meu caso, eu vou utilizar essa barrinha aqui. Só para fazer o esboço básico, porque a gente vai pintar com lápis de cor. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar bem para minha referência, que no caso são essas duas maçãs, esse limão, esse controle e aquele livro. E eu vou desenhar ele nessa folha de baixo. Não vou desenhar na de cima, vou desenhar na de baixo. E eu vou tentar achar as formas. A melhor dica para você achar a forma é uma coisa muito simples. Vários desenhistas usam, alguns negligenciam, mas é uma coisa extremamente importante. Que é o seguinte, achar o meio da folha, bem o centro. Então eu vou fazer aqui, ó, fazer um pouco mais forte para que vocês consigam ver. Mas eu acho aqui o centro da folha e eu vejo o que eu quero no centro da minha composição. O que eu quero nessa organização aqui, o que vai estar perto do meio. Se eu pensar aqui numa linha imaginária aqui, o meio ele tá mais ou menos aqui. Então eu tenho essa maçã um pouco pro lado. Então aqui eu vou e coloco essa maçã. Ela vai estar mais ou menos assim. Não se preocupa muito com a forma, apenas acha o local. Depois a gente conserta o desenho com um lápis de cor. Ao lado dessa maçã temos essa. Então vamos colocá-la aqui. E aqui atrás, ó, passando pelo meio e chegando aqui, a gente tem o limão. Com isso aqui, ó, eu já sei que aqui atrás está o livro. Então eu já subo o livro aqui, tentando seguir as linhas dele, né, na vida real. A gente não está trabalhando com perspectiva, mas é quase. Aqui em cima eu tenho o controle. O controle está mais ou menos assim. E aí eu tenho o tecido. Eu posso usar até essa linha aqui do meio para ser a mesa, né? Então vamos fazer isso. Ela vai ser a mesa. Olha, eu tenho aqui, ó, vindo do limão, olha essa dobra aqui de tecido. Vamos tentar fazê-la aqui. E aqui, ó, atrás dessa maçã, temos outra com uma sombra aqui. Aqui em cima a gente tem o fio do controle. Aqui a gente tem mais umas dobras de tecido, aqui o tecido sobe um pouco.
vou marcar só mais ou menos onde fica cada elemento. Pronto, é um bom esboço. Tenho marcado tudo aqui, onde eu sei onde vai ficar tudo. Vou só dar uma refinada aqui, ó. Aqui é onde fica o cabo da maçã. Aqui é onde fica o outro. Tem uma dobra de tecido aqui. Pronto, acho que tá perfeito. Vamos pro próximo passo? Pegando aqui mais de perto, só para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem uma maçã, que é essa maçã aqui. A outra maçã, essa daqui. O limão, é ele ali. O controle, o livro e o fio lá. Como vocês podem ver, ele tá bem rabiscado mesmo, tá bem solto. A ideia é essa, permaneça solto. Apenas para que a gente tenha uma noção geral da onde estão as coisas. A gente vai trabalhar mesmo com a cor, né? E para isso, a gente vai usar os lápis de cor. Eu tenho aqui alguns lápis de cor, né? Eu não vou usar esses aqui são aquareláveis. Vou usar esses aqui. São lápis comuns e tal. Da Faber-Castell, aqueles super soft, né? Não estamos sendo patrocinados, mas esses aqui são os lápis que eu tenho. Um lápis bom, com bom custo e tal. Você pode ver que tem até alguns outros tipos de lápis diferentes, né? Por exemplo, tem esses aqui que são aquareláveis da Staedtler e tal. Mas a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar principalmente com esses aqui. Pode ser qualquer lápis de cor. Não precisa ser essa quantidade gigante. Só ter as cores básicas, né? Vamos olhar aqui, mais de perto, para nossas referências. E a gente tem a maçã com detalhes em verde, amarelo, laranja e vermelho. Isso aí para as duas, né? Aqui nós temos amarelo, verde, um pouco de azul aqui com verde escuro. Ou seja, o amarelo que tá aqui como base do limão, a gente pode talvez usar até o mesmo que tá aqui da maçã. E a gente pode usar o mesmo verde aqui no controle também, né? E o mesmo vermelho, o mesmo amarelo. Então, 3 cores que a gente já usa em 4 elementos, né? Olha, a gente pode até talvez usar um pouco do amarelo aqui, ó, no livro. E o vermelho também a gente pode usar talvez o mesmo. Aqui no tecido que a gente vai ter que usar uma cor diferente. E aqui que a gente vai precisar de cinza e uns tons mais escuros, né? E aqui alguns tons de cinza e preto. E para a parede, né? Que minha parede aqui no caso é azul, a gente usa algumas coisas de azul. Que pode ser esse mesmo azul aqui. Não, esse mesmo azul aqui não. Esse azul aqui é muito escuro, que ele é mais claro. Talvez para as luzes desse azul a gente pode usar aquele mesmo azul ali. Ok? Vamos agora para a parte da pintura. Então vamos lá. Eu gosto de começar a pintura de lápis de cor um pouco diferente do que a maior parte das pessoas começa, né? A maior parte das pessoas começa da seguinte forma. Escolhe um objeto, por exemplo, sei lá, essa maçã que vocês estão vendo nas duas câmeras, e pinta ela. E aí terminou ela, pula para próxima e tal. Eu gosto de seguir uma lógica um pouco mais de pintura com tinta. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar mais ou menos as cores básicas de cada um dos elementos. E depois eu foco em cada um individual. Eu vou trabalhando aos poucos da pintura inteira. Então ela vai ficando pronta por um todo, né? Eu vou mudando de lugares e tal, para eu ter novas ideias e entender se aquilo tá funcionando ou não. Então vamos lá. Eu vou começar com as maiores partes de cor que a gente tem. As maiores áreas de cor que a gente tem são o tecido e a parede azul. Então vamos começar com o azul claro aqui. Como aqui, ó, no meu desenho, a parte da parede ela pega um pedaço bem grande, né? Ela vai esse pedaço daqui todo para cima. Eu vou com esse aqui. Uma coisa importante é, na hora de pintar, não usar a ponta do lápis assim, né? Desse modo comum que a gente usa para escrever. Porque marca muito a folha e depois fica difícil de você dar outras camadas de lápis cor por cima. A ideia é usar essa lateral aqui da ponta, tá vendo?
A gente pode usar o lápis de lado. Eu gosto muito de segurar ele para baixo, né? E passar assim. Mas você pode segurar aqui e tentar esticar bem, segurar lá no finalzinho para que você consiga usá-lo assim. Uma coisa legal a gente tá preenchendo ali uma parede. Se eu preencher com os traços todos iguais, ela vai ficar esquisita. A não ser que ela tenha um padrão e tal. Se vocês olharem ali, a minha parede ela não tem padrão, ela é meio manchada e tal. Então, a ideia vai trocando a posição. Com um lápis bem leve. Não é pra forçar ele aqui, é só pra passar ele de leve. Não tem importância se a parede ficar manchada, além dela ser manchada, né? Mas isso aqui é o fundo. A gente não quer que as pessoas prestem muita atenção nesse pedaço. Não precisa preencher direitinho, não. Essa parte é pra estar bem solta mesmo, tá vendo? A gente só tem áreas com as cores. Não temos a coisa ainda feita. Por quê? A gente vai começar a dar os detalhes depois. Uma coisa que eu gosto de fazer é essa. Se eu tenho que usar um tom e esse tom vai se repetir em algum outro lugar, eu já uso ele de uma vez. Isso aqui é um estudo, então não se preocupem se vai ficar ou não perfeito. A ideia aqui é só a gente conseguir estudar e treinar um pouco dessa forma. Como eu expliquei lá no início, né, a natureza morta, ela indiretamente acaba servindo como um registro histórico, né? Como uma imagem de como as coisas eram nos outros tempos. Então, ao eu botar essa réplica aqui de controle de Super Nintendo, eu tô dizendo alguma coisa sobre a minha época, né? Eu não tive de Super Nintendo quando era criança, mas eu fui jogar há pouco tempo atrás, né? E eu gostei bastante dos jogos, apesar que o Mega Drive ainda continua sendo o melhor. Estão vendo que aquelas manchas já estão ganhando forma? Mostrando aí agora cada um dos detalhes. É um estudo, né, bem solto, como eu falei. Só pra gente treinar composição e organização de objetos, né? E ali, ó, tá a nossa referência. Então, pessoal, terminamos o nosso trabalho. É um estudo, né, de uma natureza morta, feito a lápis de cor no nosso sketchbook. É interessante que, por exemplo, essa folha aqui que ficou em branco, você escreveu o dia que você fez a natureza morta, fez o estudo, colocar as cores que você usou, riscar aqui do ladinho, pegar todos esses lápis aqui que a gente usou
e marcar aqui, né? Fazer uma paleta de cor, né? Que cores você usou. Porque depois, se você quiser refazer isso, ou, por exemplo, vai fazer uma coisa nova, poxa, qual foi mesmo aquela cor que eu usei para fazer aquele detalhe? Tá aqui, né? Tudo anotado. Então é legal vocês tentarem fazer isso. Então, valeu pessoal, até a próxima. E desenhem em casa.